Muito bem. Ei, bom dia. Estão me ouvindo? O microfone está ligado? Está ligado? Ok, bom. Fantástico, é muito bom ver vocês hoje de manhã. Eu gostei muito do testemunho do Nick. Eu nunca conheci um cara assim, ele caiu em prantos e me fez chorar também. Eu disse, é melhor você parar, porque senão eu vou ficar sem jeito depois para subir aqui, ok? Ouçam, sabe o que o James disse? Talvez eu devesse começar com isso, mas eu sou um cara muito chato quando falamos de tecnologia, eu sou um homem das cavernas. Eu não tenho um computador até hoje, eu não tenho nada contra eles. Eu só não sei mexer neles. Eu não sou contra a tecnologia, há muitas coisas legais sendo feitas por aí, mas eu só não mexo com ela, eu não sou assim. Então, eu espero que não importe para você, mas eu tenho zero de responsabilidade em tudo que está no YouTube, eu nunca pus nada lá. Me disseram que há centenas de horas comigo no YouTube. Eu ainda não sei quem pôs tudo isso lá. As pessoas organizaram, categorizaram, puseram tópicos neles. Se vocês assistirem, verão que há muita coisa lá no YouTube. E eu não tenho nada a ver com isso, isso pra mim é muito empolgante. Sabe, alguém tirando tempo para assistir tudo, cortar em pedaços, pôr um título e... Sabe, tem um chamado Como Resistir ao Diabo, tiraram uma parte de 10 minutos sobre o ataque na mente e como passar por tudo isso sem ficar distraído e colocar o diabo no chão, sabe? E eu recebo vários e-mails que uma senhora tira da internet, imprime pra mim e coloca na minha caixa de correio para que eu leia, sabe? É hilário. Eu estou tentando explicar pra vocês. Jesus pode fazer tudo, não é? Então eu recebo vários e-mails que vêm do nosso site NEC Ministries e não tem nada lá, é apenas... Sabe, não tem nada, porque eu disse pra mim mesmo, eu não quero nada muito chique, nada que chame muita atenção. Na verdade, eu nem queria uma página, eu não queria uma página. E alguém disse, não, você tem que ter um, porque as pessoas precisam acessar seus ensinos, encontrar você e convidar pras igrejas e... Mas é muito básico, não é? É bem básico mesmo. Eu recebo vários e-mails dizendo, por favor, nos deixe ajudar você a criar um site de verdade. Eu recebo isso o tempo todo e aquela senhora vai lá e responde, ele não está interessado num site de verdade, ok? Porque eu estou interessado na vida em Cristo. Eu estou interessado no impacto diário, em realmente andar nele e realmente ser livre. Sabe, é o fato de acordar e amar aquilo que você se tornou por causa do que ele fez em você e se ver nele. Sabe, eu estou realmente nessa de acordar e não precisar de nada de você, de forma que eu seja livre para te amar e me tornar algo eficiente na sua vida. Porque, sabe, eu sei que precisamos dar os braços para cobrir a terra com a glória dele, eu entendo isso. Mas se eu preciso de você para ter a minha identidade, eu só serei bom na medida de como você me vê e o que faz por mim. E isso me deixa inseguro e eu fico sempre ajuntando coisas para tentar me encontrar nessas coisas ao invés de avançar. E o que ele fez por mim há 23 anos atrás foi me ensinar tudo isso e isso mudou minha vida. Então, há 23 anos tem sido uma carreira sólida e divertida, sabe? Eu não estou tentando vender nada para vocês, os caras me pediram para vir e falar, e a minha fala é direta, o tempo dirá se eu estou falando a verdade. São 23 anos e eu não sou assim. São 23 anos de uma vida nele. Não deixando que a vida fale mais alto que a verdade. Não deixando que as coisas importem mais do que o que mais importa. Não deixando mais que as pessoas decidam quem eu sou ou como eu sou quando ele já definiu isso. Isso tem me dado confiança, sem temor dos homens e entendimento da verdade sobre a minha vida e por que estou aqui. E por que ele está dentro de mim. Veja, foi essa coisa que eu levei um longo tempo para perceber. Eu tinha 33 quando fui salvo. Eu vejo vocês aqui bem jovens e penso, rapaz, isso é muito empolgante. Sabe, vocês entenderem isso, estarem aqui, numa escola assim, fazendo o que estão fazendo, eu estou orgulhoso e empolgado, permaneçam focados. Por favor, que seja tudo para ele. Que seja tudo para conhecê-lo mais e quem ele é se torne uma realidade e expressão da sua vida. Certo? Na verdade, não se trata de ministério, mas de se tornar algo. E quando você se torna algo, sabe, o ministério apenas acontece o tempo inteiro. Tipo, você não está tentando construir nada, você está ministrando no que já está aqui. E vamos falar disso, eu tenho hoje, tenho amanhã e tenho sexta, então eu vou relaxar e tentar não parecer que eu estou com pressa porque só são 3 horas, isso me assusta um pouco. Há muito no meu coração, mas a gente vai conseguir, vamos ficar bem. Porque eu estou tentando acalmar todos vocês, eu estou facilitando. Sabe, o evangelho é transformador
Eu tenho pregado por vários lugares, por todos esses anos, essas verdades. E quando aquele jovem sobe e começa a chorar, ele se humilhou, isso tocou meu coração, porque o Evangelho está aqui para transformar minha vida. Ele não está aqui apenas para me conseguir um lugar no céu para eu estar lá um dia. Eu já assinei na linha pontilhada, eu já fiz a oração e pedi que o céu viesse habitar em mim. O céu quer voltar a habitar em mim. O reino de Deus é aqui. E eu estou olhando para ele. Eu estou olhando para o reino de Deus. É sério, eu estou olhando para os eleitos do céu. Não são só palavras bonitas, você é o melhor que ele tem. E ele não procurará em outro lugar. Ele chamou você, não é? Ninguém se aproxima de Deus a não ser que seja atraído por ele. Você não teria nenhuma fome ou desejo remoto por Deus se a graça não operasse. E por que ele te atrai? Porque ele te quer. Veja, eu entendo que cometemos erros aqui e ali, eu entendo isso, mas entenda que essa não é a sua história. A sua história é uma nova vida através de Jesus Cristo. A sua história é uma nova razão de ser, é uma nova criação. São as coisas velhas passando e tudo se fazendo novo. Então eu quero falar sobre como essa mudança acontece e como é importante entender o Evangelho de uma forma que o poder transformador do que ele conquistou encontre lugar na sua vida e você possa parar e dizer: quer saber, eu não sou a mesma pessoa, eu sou livre. E não foi porque eu mordi o meu lábio e tentei com mais força, eu criei em algo que começou a me mudar. Você é salvo pela graça através da fé, então se você crer de modo claro, sua vida ficará realmente clara. E de repente você não está tentando ficar bem, você está bem, você não acorda tentando não pecar, você entende que é dele. Você tem acesso a Deus e tem liberdade pelo Espírito, amém? Certo. Então, vamos começar. Eu vou falar de algo bem básico para vocês. Então, por favor, me suportem se eu for básico demais, mas o básico para mim é realmente bom. E quantos que estão aqui já me ouviram pregar antes? Alguns de vocês, a maioria nunca ouviu. A pergunta deveria ser: quem nunca ouviu? Uau! Isso é fantástico. Agora eu estou bem empolgado. Me suportem, não agarrem tudo o que eu disser, vão estudar e ver se realmente está lá. Leiam a Bíblia, é maravilhoso. Esta Bíblia não é a minha, está no quarto que me deram. É a primeira vez, James, em toda a vida, que eu não trago a minha Bíblia. Eu esqueci de pôr na minha mala. Eu a deixei num lugar diferente, é a minha Bíblia, você entende? Eu tenho notas, é toda colorida. Eu tenho um código de cores na minha Bíblia. São cores diferentes que mostram coisas diferentes que eu peço ao Espírito Santo para me mostrar. A minha Bíblia é muito bonita, toda colorida. E o que eu faço é pintar, deixar toda colorida e depois eu dou a um cristão novo convertido. E aí começo a marcar outra nova. Dou a outro novo convertido e por aí vai. Mas aqui eu tenho toda marcada, está em casa agora. Chama-se Bíblia do Espírito Santo e é a minha Bíblia. E quando eu pego outra Bíblia eu fico como se fosse um livro estranho, porque eu já me acostumei com o formato da Bíblia do Espírito Santo e eu tenho ela toda marcada. Então, eu fiquei: Senhor, eu realmente esqueci a minha Bíblia, eu estou indo para um instituto bíblico e eu esqueci a minha Bíblia, é ridículo! Isso é uma coisa que nunca aconteceu, nunca! Então eu entrei no quarto com o qual eles me abençoaram, coloquei minhas coisas lá, o cara que me deixou foi embora e quando eu olhei no criado mudo estava outra Bíblia igualzinha do Espírito Santo. Ela estava ali, é igualzinha à Bíblia que eu uso, ela estava no meu quarto quando eu cheguei. Essa é a Bíblia que eu uso, isso é muito legal. Então quando eu abro, ela é igual à minha, só não tem notas e cores. Se você olhar em Gênesis capítulo 1, você pode abrir se quiser. No verso 26, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, tenha ele domínio sobre toda aquela lista lá. Eu vou ler para você. Eu quero começar do começo porque eu quero o entendimento do começo. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Ei, ele não está falando de pessoas. Criou Deus, pois, o homem. Veja, no verso 26 ele pensou sobre isso e no 27 ele fez um verso depois. Ele diz que Deus criou o homem, então o homem não veio de uma poça de lama, do Big Bang e tudo isso que as pessoas falam. A palavra de Deus, que todos dizemos que cremos, diz que Deus criou o homem. Você concorda? Ok, mas ele não só criou o homem, ele o criou à sua imagem.
Bem, se olharmos para o Espírito de Deus, ele não tem cabeça, braços, olhos, nariz, pernas e toda essa coisa que temos no nosso corpo físico. Quando ele fala imagem, você pode estudar a palavra se quiser. O que eu estou dizendo é que se eu estivesse andando pela rua e encontrasse uma Bíblia no chão, pegasse, abrisse e lesse, eu entenderia Deus de forma mais simples do que fazemos. Tipo, quando Deus escreve que ele fez o homem à sua imagem, significa que ele o fez com intenção, com propósito, há uma razão de existir. Deus não fez simplesmente o homem, ele é cheio de vida. Quantos sabem que ele é cheio de vida? Mas ele não simplesmente espirrou enquanto brincava com o barro, ele espirrou e o homem estava lá em suas mãos. Não aconteceu assim. Ele disse, do seu coração ele disse, façamos o homem. Eu já vi na minha Bíblia em Eclesiastes, há um tempo para nascer e aí está você e aqui estou eu. Nós somos a vontade de Deus, você está aí porque Deus disse. Haja você. Certo, você não é um acaso. Quantas pessoas estão por aí dizendo, minha vida é um acidente, eu não deveria ter nascido. Bem, isso não importa muito, o que importa é que você está aqui respirando. Seu coração está batendo, você está aqui. De fato, a Bíblia não ensina que você está aqui pela união de um homem e uma mulher. A Bíblia ensina que você está aqui porque há um tempo para nascer. Uma corrida de 500 milhões de espermatozoides para um óvulo e você venceu. Não seja enganado, nunca deixe que a vida fale mais alto do que a verdade, é na verdade que há a liberdade. Ei, vamos! Crescemos com sentimentos degenerados, emoções degeneradas, tentamos nos adequar, parecer, ter reputação, nos sentirmos, queremos ser aceitos, amados, queremos ser precisados. Isso tem sido a queda para tantos. E eu quero falar disso, tudo isso tem que ir embora para que você possa viver livre e cumprir aquilo para que ele te fez. Tudo isso pode ir embora e deve ir embora para que possamos entender a verdade, pois a verdade traz liberdade. Estão comigo, eu vou explicar isso daqui a pouco. Então aqui temos Deus fazendo o homem à sua imagem, à sua semelhança. Bem, eu conheço a glória de Deus, ele é magnífico, ele é onisciente, ele sabe de tudo, há várias formas para descrever Deus, mas a Bíblia diz que Deus é amor. E tudo o que ele faz flui do amor. De fato, a Bíblia diz que se eu e você não tivermos amor, não temos nada. Então o amor é algo importante. E não é como uma frase no dia dos namorados, eu amo você. É amor, é a coisa que não busca seus próprios interesses. É algo que não leva em conta o mal feito contra si, porque não trata de si mesmo e sim dos outros. O amor é importante. O amor não é um sentimento bobo, eu te amo. Muitas vezes dizemos eu te amo, mas estamos dizendo preciso de você. Você faz minha vida funcionar, me faz sentir melhor, me dá estabilidade. Eu não ficaria bem sem você. Eu preciso de você, traduzimos como amor, mas é necessidade. Por isso que achamos que aqueles próximos a nós podem nos machucar mais. E não é verdade. Quando você ama. Quando você ama, você não se machuca por si, mas se machuca pelos outros. Você entende? Se as pessoas soubessem quem são, não fariam o que estão fazendo. Elas estão cegas e de repente uma frase tão familiar surge. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. E sabe, Jesus não veio aqui fazer o nome dele, ele veio para te dar um novo nome. Jesus não veio aqui para ser bem tratado, ele veio para te dar o que o Pai queria que você tivesse desde o princípio. E de repente eu tenho o amor do Pai através do Filho. E de repente eu vejo Jesus pendurado na cruz e eu digo, meu Deus, e ele não diz, cante para mim, ore para mim quando estiver sobrecarregado, apenas me siga. O que ele está dizendo é, quando você me vir, você verá quem eu sou em você e para quem você foi chamado, siga-me. Siga-me. E o que eu vejo é uma carta viva de amor. E o que eu via antes dele não era amor, era egoísmo total. Mesmo quando eu agia bem, aquilo era para minha conveniência. Eu agia bem, mas voltava para mim. Minha vida era movida por e quanto a mim. Não é interessante que Jesus disse, se qualquer um, significa que todos estão convidados. Se qualquer um quiser vir após mim, deve fazer apenas uma coisa, negar-se a si mesmo. Porque eu vou mostrar na Bíblia, você não foi feito para você, mas a imagem dele. A imagem dele, você não foi feito para você, mas a imagem dele em você. Certo? Veja, eu não sou um político e não sou o homem mais brilhante do mundo, meu cabelo é branco e a Bíblia diz que isso é sabedoria, eu vou ficar com o que a palavra diz, mas eu só estou brincando com você. Mas eu não creio que o maior problema na Terra é a política ou que o maior problema é o Estado Islâmico, o terrorismo, o racismo. O maior problema do mundo, de onde todas essas coisas surgem, são homens acordando todo dia para viverem para si mesmos, quando foram criados à imagem de Deus.
Para mim, não se machuque com isso, não se espante com isso, na verdade é uma grande tragédia. Quando cristãos são cristãos para si mesmos e não para o nome dele. Você não pode ser um cristão para si mesmo. Você deve buscar primeiro o reino de Deus, ser cristão em favor do nome dele. O cristianismo não é algo que você faz, mas algo que se torna. É mudança de vida. É um coração novo, motivos novos, nova razão para ser. Você não está incorporando a sua vida, ele se torna a sua vida. E ele é amor. E o amor nunca falha, por quê? Porque não busca seus interesses, não pode ser magoado, destruído, açoitado, deprimido, desencorajado e todas as coisas que achamos familiares. Se eu acordar para o ministério, eu sou tão bom quanto o ministério é. Se eu acordo para o seu grande nome, eu sou tão bom quanto ele é em mim. Se eu acordo para ser amado por você, é isso que me move. Mas se eu acordo para te amar, isso está ligado, sabe? Não é maravilhoso? O cristianismo consegue ajustar os porquês da sua vida. Muita gente vive na igreja porque as coisas que acontecem são empolgantes e tentam achar a identidade pelo movimento. É uma armadilha. A sua identidade não está nessa escola bíblica, sua identidade é através dele. E você aprende então como operar nessa identidade através da escola. A sua identidade não está naquilo que você participa, ela está dentro de você. Em quem você se tornou. E se limpamos o interior da xícara, imagina o exterior. Já está limpo? Não é? Então aí está, Deus fez o homem à sua imagem. E Deus é amor, eu estou convencido disso, isso mudou minha vida 23 anos atrás, me transformou. E isso me fez andar sólido sem ficar tentando. Tipo, eu não acordo e tento ficar bem, honestamente. Eu nunca tentei viver a vida cristã, isso soa robótico. Eu tenho desfrutado estar nele, eu sou amado, sou aceito, sou justo, sou perdoado. Tipo, o Espírito Santo me ama e veio habitar em mim. Eu sou a escolha dele. E eu já fui pecador e ele enviou o seu filho e disse, eu tenho uma verdade mais elevada para você. Ora vamos, isso não é uma coisa estranha e orgulhosa. É algo que me transforma, não é uma graça que diz que tudo pode ser feito, é uma graça que me muda. Muita gente está assustada sobre pregar graça nesses dias por causa do movimento da graça, graça radical, essas coisas. Ouça, se alguém está pregando graça e não está produzindo transformação, não é graça, é perversão. Graça e misericórdia são duas coisas diferentes. A misericórdia te dá uma chance quando você não tem. E a graça te dá poder depois que você recebe essa chance. Não é? Ela muda a sua vida. Isso é muito importante. Ele é o Deus de toda a graça, e se não podemos pregar graça, não podemos pregar o Evangelho. Você é salvo pela graça através da fé. Mas não se trata de, a graça, ele me ama de qualquer jeito, não importa o que eu faça. Não, ele te ama pelo que ele te criou para ser, pelo que ele te chamou para fazer e por como a vida dele age quando você se rende. E ele pagou o preço pela sua redenção completa. E ele está disposto a lavar tudo o que você já foi, para renovar e restaurar tudo o que ele sempre desejou que você fosse. E é uma relação de aliança, é algo que você entra e diz, agora tudo que é meu é seu, e ele diz, tudo que é meu é seu, e juntos nos tornamos um. Amém? Então eu quero falar um pouco disso, e eu vou mostrar uma passagem poderosa. Isso é só a fundação, por isso que eu estou aqui deixando a minha Bíblia do Espírito Santo ali. Aqui é um instituto bíblico, eu vou voltar para a minha Bíblia já já. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Se olharmos, ele fez macho e fêmea à sua imagem no verso 17 e os abençoou. Ele os abençoou, ele não amaldiçoou os homens, os abençoou. E ali ele disse, rapaz, isso é bom, sejam frutíferos. E a primeira coisa que vem à nossa mente é ter filhos, a Eva grávida, o Adão vindo, esse tipo de coisa. É a primeira coisa que vem à nossa mente, mas o contexto inteiro desses dois versos é a sua imagem. O que ele quer fazer é multiplicar a sua imagem e cobrir a terra com sua glória. Ele não está falando só de ter filhos, ele está falando de vivam em mim, através de mim, juntem-se a mim, e cada semente de acordo com o seu tipo, que já está estabelecido, é a primeira lei. Tempo de plantar e tempo de colher segundo a sua espécie, isso já está alguns versos atrás. Então aqui temos o homem nele,
a sua imagem e uma mulher nele, a sua imagem, juntos reproduzindo a imagem dele, cobrindo a terra com sua glória. É por isso que quando Moisés estava no deserto e tudo estava em frangalhos por causa do pecado, as leis atuando para ajustar o homem, alinhar as coisas e apontar para Jesus, certo? Tudo isso acontecendo no tempo de Moisés, e Deus diz em um momento, parece que ele está frustrado, você vê a linguagem, ele diz, esse povo, ele olha para Moisés e Moisés está rasgando talvez a 10ª roupa do mês, toda vez que algo dá errado, ele rasga e... Deus, parece que Moisés precisava de muita roupa. E ele diz, Deus, por favor, perdoe-os. Deus diz, eu vou perdoar, mas quer saber? Tão certo quanto eu vivo, toda a terra será cheia da minha glória. Do que ele está falando? Da razão para o homem estar aqui. Ele volta ao princípio, a por que o homem está aqui, ele se recusa a olhar para o estado presente do homem e profetiza. Ele diz, meu filho está vindo, será uma raiz arrancada do solo seco, certo? E tantos quantos forem a ele serão salvos, a vida dele entrará neles e eles viverão por ela. E eles não amarão a si mesmos em egoísmo, mas amarão uns aos outros e amarão as pessoas e viverão para o meu grande nome. Tão certo quanto eu vivo, toda a terra se encherá da minha glória. Às vezes achamos que ele está falando de um grande derramar porque é mais impessoal. Só um derramar que faz você se sentir fantástico. Não. Ele está falando sobre ele vir dentro de você e você se tornar quem ele é de dentro para fora. Andar em amor. Certo? Eis a questão. Se Deus é amor, você concorda que Deus é amor? Então ninguém discorda que Deus é amor. Então a melhor forma de descrever Deus, a forma mais clara, seria que Deus é amor. Porque mesmo quando ele disciplina é porque ama. Não importa o que Deus faça, tudo vem da fonte do amor, certo? Ele é amor. Você concorda? Então, se Deus fez o homem como ele, então Deus fez o homem para amar. Então, o propósito do homem na terra é amar, não necessidade, não autossatisfação. Ele disse, Adão, de tudo que há nesse jardim, você pode desfrutar de tudo que há, exceto daquela árvore que está ali, do conhecimento do bem e do mal. No dia em que você comer dela, você certamente morrerá. Mas sabemos que ele comeu da árvore. Eva foi enganada, ele a seguiu ao invés de seguir a Deus, certo? E a queda veio para a morte. E as pessoas perguntam como ele morreu e dizemos, ele morreu espiritualmente, porque isso soa espiritual. Isso soa como a melhor resposta, mas não significa muito para nós. Dizemos que ele morreu espiritualmente, então agora precisamos nascer de novo, fazer aquela oração, confessar Jesus para ele voltar a nosso coração. E então não estamos mais mortos. Eu entendo isso, mas vejam. No dia em que você comer da árvore será o dia em que você morrerá. O que morreu quando ele comeu? Ele morreu, tudo que ele foi criado para ser completamente perdido, seu valor, identidade, propósito, tudo. Ele não pecou apenas, ele tomou a natureza do inimigo de Deus e o amor se tornou egoísmo. Ele tinha a carne da sua carne e o osso do seu osso, ali sua esposa, a mulher, que foi feita a partir dele, ali está ela. E Deus diz, ei Adão, como você sabe que está nu, você comeu do fruto, foi a mulher que você me deu, Deus. Ela me deu para comer. Ele nem conseguiu dizer sim, Senhor. A autodefesa, a autoproteção, a autojustificação, terceirização da culpa, o primeiro efeito da queda e do pecado do homem é ali em Gênesis 3. O que ele está dizendo é, Deus, eu não sei, mas se você não tivesse me dado aquela mulher, provavelmente eu não teria comido da árvore e teria funcionado. A culpa não foi minha. É uma pergunta de sim ou não. Você comeu da árvore que eu disse para você não comer? Ele não conseguiu dizer sim. Por quê? Porque de repente tudo gira em torno dele, não de Deus. Você já fez isso depois de crescido, já colocou a culpa em alguém, você já se deu bem às custas de outro ou não? Eu digo a você, você numa família de 2, 3, 4 e tem uma atitude que coloca pressão neles, isso não é Jesus. Você não adiciona a vida, você tira a vida e força as pessoas a viverem ao redor do seu mundo. Mas é normal para nós porque crescemos assim e achamos que é normal. Porque o que aconteceu? Quando Adão pecou, ele foi cortado de Deus, então foi cortado da fonte do amor. Deus ainda o ama, mas ele foi cortado da fonte do amor, então ele se torna necessitado de amor. E Romanos 5 ensina que todo homem nasceu de Adão. E você deve nascer de novo, de alguma forma.
E eu não falo só desse instituto, eu estou falando de todo o mundo. De alguma forma transformamos nascer de novo numa oração que me qualifica a ir para o céu ao invés de me restaurar a verdade do porquê estou aqui. E as pessoas dizem, Deus me deu emoções. Não, Ele não te deu essas emoções com as quais você cresceu, Adão deu. Ninguém precisou te ensinar a ficar irado, veio com o pacote. Porque você agiu por si mesmo. Veja uma mamãe tirar a chupeta de um bebê que ainda nem fala. E você verá que Adão caiu. Olhe para a época da adolescência, tudo, é meu, não pegue! Tudo é sobre mim. Quando você nasce, já tem que nascer de novo. A parte que me preocupa, onde acho que nos perdemos, é o negue a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Negue a si mesmo não é algo legalista, nem rígido. É tipo, meu Deus, eu nunca fui feito para mim. Eu fui feito à sua imagem, isso são boas novas. Eu não preciso mais carregar esse peso, essa pressão, eu não preciso que as pessoas gostem de mim, eu não preciso me encaixar, não preciso precisar. Eu sou completo em Cristo, Ele me preencheu, Ele... Ei, veja! Oh, meu Deus! Imagine se nós, todos aqui, deixássemos o Evangelho ensinar apenas essa coisa o semestre inteiro. Só essa coisa, vamos aprender muito mais, James. Mas se fosse só essa coisa. Imagine se você deixasse o Evangelho te ensinar só essa coisa. Eu quero que você acorde de manhã e realmente creia, através da oração, do tempo de comunhão passado com Deus, em tudo isso que vamos ensinar essa semana. Imagine se você deixasse o Evangelho te ensinar isso, ninguém me deve nada. Que a única razão para eu estar na Terra é brilhar. Ponto final. Ponto final. A única razão de eu estar vivo hoje, a misericórdia me acordou hoje para me dar mais um dia para ser como Ele. Imagina se só isso importasse em nossas vidas. Eu aposto que você não seria mais machucado, desencorajado, decepcionado. Aposto que você não teria mais medo. Aposto que você não temeria por algo que já está morto. Aposto que não seria mais sobre fazer provisões, meus cestos cheios, meu ministério funcionando. Eu aposto que isso é o que a liberdade é. Como cantamos que estamos livres se estamos presos aos comentários dos outros? Como cantamos que somos livres se estamos presos a isso aqui não funcionou e alguém falou algo que não deveria? E de repente eu sou só mais um andando por aí sem estar livre, mas cantando que estou livre? Eu cansei de cantar que sou livre. Eu vivo livre. Pegaram? Eu deixo o Evangelho me ensinar que a razão inteira da minha vida é ser como Ele. E se Ele escreveu isso, significa que eu posso. E se o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos vive em mim e se chama Espírito Santo, Ele vive em mim, Ele me vivifica, Ele me dá poder, Ele me ajuda. Se eu me humilhar, pedir e buscar, eu vou achar tudo o que eu preciso para andar desse jeito. Mas imagine Ele mudando a minha razão de existir com uma experiência de nascer de novo. Imagine nascer de novo significando nascer de novo. Desculpem, eu sou simples assim. Que significa nascer de novo? Imagine que não é uma oração que te leva para o céu. Imagine que é nova vida em Jesus Cristo. Imagine que não só significa perdão de pecados. Imagine que significa mudança e restauração de tudo, redenção. O homem se tornando o que ele foi criado para ser. Tudo pago pelo sangue. Não é maravilhoso que Deus soprou em Adão? O homem se tornou ser vivente e ele disse, no dia que comer daquela árvore certamente morrerá. Quem deu a vida? Deus, porque Deus quer que o homem viva nele. Você olha para a Bíblia e ela ensina muito. Sabe, eu sei que esse é um assunto fora dessa caixa, mas eu estou dizendo que todo mundo tem um propósito, que há um tempo para nascer, que Deus disse isso. Por isso que o suicídio, para mim, pessoalmente, é a expressão mais trágica de engano da Terra. É o homem tirando a sua própria vida quando na verdade ela nem era dele. Você é tão enganado que você tira algo que nem é seu. Nunca foi sua vida, sempre foi a vida dele em você. E você é tão movido pelo seu eu, que você diz, é minha vida, eu vou fazer o que eu quero, é minha vida. A vida nem é sua, nem é o seu chamado, é o chamado dele, é a esperança do chamado dele. É a riqueza da glória da herança dele nos santos, é a suprema grandeza do poder dele, não é sua unção, é a unção dele sobre você. Não é?
Ora vamos, isso é humildemente maravilhoso! Não é seu chamado? De fato, eu consigo achar o seu chamado. O seu chamado está em 1 Pedro capítulo 2. Eu acho que é no verso 20 e pouco. Sim, é a partir do 20. Que diz que você foi chamado para sofrer por fazer o bem. Você é chamado para sofrer por fazer o bem num mundo que não entende, que é egoísta, pervertido. Você está saindo das trevas para a luz. Certo? Você vai viver sua vida, Filipenses 2, sem murmurar, sem reclamar, e o mundo vai ver você como uma criança inocente e inofensiva no meio de um mundo pervertido e egoísta. Para quem você brilha como um luzeiro levando a luz da vida. Isso é Filipenses 2. 1 Pedro diz que se você sofre por agir errado e aceita isso bem, o que há de mais é assim que deveria ser. Mas quando você sofre por fazer o bem e aceita com paciência, agora sim, ele diz, para isto fostes chamados, pois vocês têm Cristo como exemplo e devem seguir os seus passos. E então temos uma vírgula lá em 1 Pedro capítulo 2, para seguirdes os seus passos, vírgula, ele vai começar a listar os passos. O primeiro da lista diz não cometer pecado. Irmão, isso é perfeição, ninguém é perfeito. Ele não está falando de perfeição, está falando de não deixar o pecado contra você ter o direito de produzir pecado em você. Ele está falando de vencer o mal com o bem. De devolver uma palavra dura com uma resposta branda, o amor cobrindo uma multidão de pecados. Isso soa como evangelho para mim? Isso para nós não pode ser um amém de domingo. Eu fico sozinho com ele. Eu li essas coisas, chorei e entendi, eu estive com ele sem você ver. E eu disse, a minha vida não é minha. Eu quero que tudo isso seja realidade em mim quando eu olhar para os homens que eu vejo que você vê. Que se eu achar que alguém deve ser jogado fora, eu esteja olhando errado. Eu não quero ver um homem pelo que ele não é, mas pelo que ele foi criado para ser. Eu quero sempre poder crer e ver o melhor no homem. Eu quero ter essa habilidade, essa sabedoria e essa autenticidade e sinceridade que alcança as coisas e as puxa para fora, mesmo quando não há pista delas. Deus, eu tenho que ver os homens como você os vê. O que você viu em mim quando eu era um perdido, egoísta, quando eu confiava na minha consciência e convicções, mas não sabia de nada, mas sabia que a minha vida estava errada e não queria admitir, de alguma forma você nunca mudou sua opinião sobre mim. Seu amor nunca falhou. Eu quero esta verdade em mim para que eu possa ver os homens como você vê, se for para te representar, se for para ser o seu corpo, então entre no meu. Certo? E isso é muito mais do que se sentir bem. Vamos lá? Eu não quero aprender a ser da igreja e não ser a igreja. Eu quero ser a igreja. Eu não quero estar nela, eu quero sê-la. E eu quero que você a seja comigo. Sim, não só da boca para fora. Vamos fazer tudo o que fazemos com o propósito e a intenção de se tornar a igreja. Todo louvor e adoração eu vi desde lá de fora, vocês entendem a adoração? Todo o instituto entende, vocês se beneficiam bastante disso. Sabe, deixem que isso leve vocês a uma intimidade, que leve vocês a uma revelação pessoal. Pensem no que estão cantando, botem para fora, nunca deixem que seu tempo de adoração tome o lugar de conhecê-lo. Façam com que o conhecê-lo tome a maior parte do tempo de adoração. Nunca deixem que vir à igreja tire o tempo de conhecê-lo. Que ministrar tire o tempo de conhecê-lo. Que vir a este lugar tire o tempo de conhecê-lo. Não deixe que as coisas cristãs que você faz substituam o tempo de conhecê-lo. Porque conhecer a Ele transforma você. Isso é a vida eterna, não fazer uma oração para ir para o céu. Esta é a vida eterna, João 17:3. Que vocês o conheçam. Conhecê-lo. Isso é íntimo e maravilhoso. E você o conhece pelo Filho. Sabe o que 1 João 4 diz? Diz, amados, amemo-nos uns aos outros. Por quê? Porque Deus é amor. Veja, e todo aquele que ama é nascido de Deus e o conhece. Ele diz que a única forma de amar, se você ama, é a entrega. Você o conhece? Se você não conhece, não pode amar. Ele está falando do amor de Deus, não está falando de um amor emocional. Não está falando de filéu, eros e as palavras que conhecemos. Ele está falando do amor ágape, altruísta, que pensa sempre o melhor do outro. Que nunca leva em conta, nunca o mal sofrido.
Bem, se entendemos que somos o corpo de Cristo, por que estamos presos às coisas que acontecem? Por que as pessoas ainda falam do que aconteceu de errado? Por que ainda lembramos como se fosse ontem? Você não sabe o que eu passei? Rapaz, Jesus ia ficar falando o dia inteiro. Eu só queria fazer o bem e eles nunca entendem. Eu curei a cidade inteira e ficaram perguntando que demônio tinha me possuído. E então soltaram Barrabás que tinha matado um homem, eu ressuscitei pessoas e eles querem me crucificar, eu estou confuso. Jesus ia ficar com essas questões. Ele não tem questões, ele é amor. Ele é amor. E honestamente, se você entende isso, também não tem questões. Você passou por experiências infelizes que aconteceram na cegueira, às vezes por malícia e às vezes pelo próprio ciclo do pecado, mas não deixe que isso te engane e te distraia. Você saiu e você anda na luz como ele está na luz. Você anda em amor e pode olhar para os seus acusadores e dizer: perdoa-lhes, Pai, com sinceridade. Porque se soubessem quem são, não diriam o que disseram, nem fariam o que fizeram. Se o meu tio soubesse quem eu sou e quem ele é, lá atrás ele nunca teria me tocado daquele jeito. Se o meu pai soubesse quem eu sou e quem ele é, certo? Vamos lá? É impressionante como deixamos o que acontece conosco decidir quem e como somos, ao invés dele. Ficamos tão presos na nossa vida e perdemos a vida dele em nós. Veja, não importa se meu pai foi um alcoólatra e nunca disse que me amava. Isso é irrelevante. Não importa se eu fui abusado quando jovem. O que isso tem a ver com o agora que ele está dentro de mim? Não importa se a minha mãe ficou muito doente e morreu jovem. Quando você olha para mim, não consegue ver nada disso em lugar nenhum. Por quê? Porque você não deveria. Nada disso é a minha vida. Eu tenho nova vida. Vamos. Se o sangue e a cruz não são suficientes, vamos depender de moveres, de fogueiras. Não, eu creio firmemente que o sangue basta. Eu creio firmemente que me encontrei nele, que sou completo nele, que meu pai não me deve nada, ele não precisa correr atrás do tempo perdido, nem pode. Eu não preciso que ele diga a coisa certa já veio a mim. Então agora olho para o meu pai e tenho compaixão, não falta de perdão. Olho para meu pai e tenho misericórdia, não frustração. Então o que acontece quando eu sou salvo? Meu pai vê minha transformação, vem para mim chorando e nasce de novo. Isso com certeza é melhor que ficar com raiva do seu pai. É. Uau. Então, e essa coisa de emoções? Dizem, Deus nos deu emoções. Eu sei que isso... Eu sou um cara aberto, o pastor James está aqui, eu não sei tudo o que ele ensina. Sobre emoções, eu sei que alguns estudiosos certamente ensinam que não podemos deixar ninguém infringir nosso direito ao dom do raciocínio humano. Cuidado para não misturar com questionamento. Deus nunca te deu a habilidade de falar fora do que ele fala. E Deus nunca criou medo, o medo veio da queda do homem. É por isso que Jesus ficava dizendo, não temam, anjos, não temam, Jesus, não temam. Pessoal, não temam. Não vos dê espírito de medo, alô? Mas é tão normal para mim. Não! Não temam! O medo veio da queda do homem. Todas as emoções que eu e você experimentamos desde que nascemos vieram da separação de Deus, de não conhecê-lo, de não saber quem éramos. Cada um de nós aqui tinha crise de identidade, tentando se encontrar ao longo do caminho. E muito jovem você já precisava de valor, de estabilidade, de apreciação. Precisava se sentir importante, tinha baixa estima, não sabia o seu valor, queria provar que importava, mesmo que não acreditasse que importava se alguém dissesse que você importava. Todo mundo aqui sabe exatamente do que eu estou falando, é de onde nascemos, de como nascemos, no caos, sem identidade, sem saber quem éramos. E tudo desde o princípio foi pervertido pela separação de Deus. E vamos dizer que Deus nos deu as emoções com as quais crescemos? Absolutamente não, foi Adão que nos deu. Você não precisa estudar para ficar desencorajado, não precisa comer o livro para ficar desapontado. Vem naturalmente.
Por quê? Porque o amor virou egoísmo? Pelo pecado? Então, se alguém vem a mim, negue-se a si mesmo e se livre do problema? Não é o diabo nem as pessoas que erraram com você, é você pensando só para si. Sabe, se Jesus tivesse pensado em si quando erraram com ele, não teria ido para a cruz? Não, ele pensava em mim e em você enquanto errávamos com ele? E ele dizia, você é mais do que isso, um dia verá, eu sou a luz do mundo e vou iluminar esse lugar. É isso! Sabe, eu considero muito isso me traz diligência, esse tipo de revelação. Eu não preciso fazer muito esforço para ser cristão. Eu vejo o que ele fez através do seu amor. Você vê que ele primeiro te amou e você o ama. Você não está tentando amá-lo. Você entende que nunca vai conseguir mudar a concepção dele porque ele só consegue te ver como ele te criou para ser. E no seu pior dia ele não perdeu de vista o seu potencial e destino. E enquanto ainda éramos pecadores, ele enviou seu filho. Vamos lá, seja honesto comigo, as pessoas que continuam repetidamente vivendo de forma errada dão nos nossos nervos. Nos incomodam, nos cansam. Fazem com que tenhamos opiniões. Bem, eu quero novos nervos. Eis o que eu sei. Se ele é Senhor, o fator governante, o ser supremo, que governa sobre a terra, ele é Senhor. No final da minha vida eu não quero nenhuma outra coisa para decidir quem e como eu sou a não ser ele. Porque eu não vou poder ficar diante dele e dizer, sabe, se não fosse por aquilo, não sei por que você não respondeu aquela oração, lembra, sabe, Deus? Eu vou perceber que ou eu não criei ou não entendi algo. Eu não quero que nada determine quem e como eu sou, a não ser Jesus. Chama-se nascer de novo. Por isso ele enviou seu filho. Para você poder entregar sua vida e negar a si mesmo. Pegar a sua cruz e segui-lo. Não só cantar e orar para ele quando estiver sobrecarregado e em necessidade. Segui-lo. Não é um convite maravilhoso? Então, talvez eu não tenha conseguido desenvolver muito essa manhã, ou talvez eu tenha. Mas eu vou continuar, temos mais 2 sessões, mas o que eu quero que você entenda hoje é que houve uma razão para Deus enviar seu filho. E não foi só perdoar pecados, mas pôr a vida dele de volta em você. E com a vida dele vem os seus caminhos, seu propósito, seu motivo e a maior questão para as pessoas sinceras, porque vocês são sinceros. Eu não estou falando para um bando de hipócritas aqui, você está nessa escola, você é sincero. Eu não estou pregando isso para você porque você está aprontando. Eu estou pregando porque isso é para o que você foi chamado. Estão aqui? Mas eis a questão. Ele quer viver dentro de você e lhe dar a vida dele, e na vida dele está tudo o que ele é. Seus motivos, caminhos. Os israelitas não tinham isso, nós temos. Ele está dentro de nós. O Espírito Santo está em nós. Não é demais? É. Então, sozinho no seu tempo pessoal com Deus, e por favor, tenha tempo pessoal com Ele. Se você não tiver um tempo pessoal secreto com o Senhor, vai deixar que o coletivo tome o lugar dessa intimidade. Você lembra, eu citei 1 João 4, 7, eu só falei do 7, não falei do 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, é por isso que ama. Então ele ama porque conhece a Deus. Veja, aquele que não ama não conhece a Deus. Não diz que não pastoreia. Não diz que não precisa de um Salvador para perdoar os seus pecados cometidos. Diz que se ele não ama, há uma razão para isso. Ele não conhece o amor. Deus é amor. Se um homem não ama, ele não conhece a Deus. E para aí, não chega nem a falar que não é nascido de Deus. Muita gente pensa, claro, não é nascido de Deus. Eu conheci pessoas na minha vida que eram sinceras e deixavam o ministério identificar sua vida. Deixavam os dons, a unção, o chamado
identificar em suas vidas. E eram machucados por outros, lutavam, tentavam manter sua posição, às vezes mais preocupados com o que as pessoas pensavam sobre eles e como estavam pregando. Esse é um sinal de quem não o conhece. Veja, não é normal. É engano. Veja o que isso produz. Quando você vê o fruto do que aquilo produz, você pode dizer se há verdade nele. Se você analisa uma mentalidade, veja o que essa mentalidade produz e você descobrirá se aquela coisa veio do Senhor. Estão comigo? Ei, você não está aqui para ser bem-sucedido. O que quer que isso signifique. Você está aqui para conhecer mais a Ele. Então defina isso como um objetivo na sua vida, conhecê-lo ainda mais. Porque ao conhecê-lo, você ama como Ele. E amando como Ele, toda a terra será cheia da sua glória. Eis como eu sei que isso está certo sem precisar debater. No próximo domingo, vocês podem ocupar todos os assentos em todas as igrejas da nação. Pode encher todas as igrejas e vão dizer, uau, que legal, todas as igrejas estão cheias. Mas não há garantia de que isso vai afetar o mundo nem um pouco. Irmos para a igreja, irmos ao culto aos domingos, encher todas as igrejas por aí. Isso não muda o mundo, mas veja, você se tornar amor, dizer adeus à ofensa, à ira, à frustração, ao desencorajamento, ao desespero, ao sofrimento e parar de acreditar que são traços normais da humanidade. Isso vai mudar o mundo. Eu aposto que você vai acordar e se sentir muito bem só porque acordou. E tem algumas circunstâncias e não tem certeza se essa coisa das finanças vai funcionar. E tem outra coisa acontecendo aqui que você nem entende a injustiça por trás disso. Normalmente você não está pensando muito, coisas normais da sua vida. Mas rapaz, você acorda e entende por quê. E de repente você deixa importar mais o que mais importa. E aí você resolve tudo mais através dessa verdade. Isso é demais. Tudo que eu fiz foi lançar a fundação sobre isso. Amanhã e depois de amanhã eu vou dar mais clareza sobre tudo que falei. Mas não saia daqui dizendo, ok, eu vou amar assim. Você se torna esse amor. Isso é uma obra da graça e eu te prometo, essa é toda a intenção dele. Eu só tenho mais alguns minutos, eu vou encerrar com algumas declarações e então eu vou orar por vocês e deixar vocês irem. Então ouçam. A Bíblia diz, em 1 Coríntios, no final do 12, ele diz para desejar os melhores dons. Então é bom desejar os dons. E então ele diz, mas deixa eu mostrar um caminho mais excelente e escreve um capítulo todo sobre amor. E nesse capítulo ele diz coisas assim, é realmente fenomenal. Ele diz, você pode ter todo o conhecimento sobre todo o mistério. E isso seria bem legal. Veja, todo conhecimento não é algum conhecimento sobre alguns mistérios, não é só sobre os mistérios selecionados. Todo conhecimento sobre todo mistério. Fé para mover montanhas, ou seja, toda fé para mover tudo que já se colocou na sua frente. Vamos lá, isso é demais, é chegar o mais perto possível do que Jesus já falou, é pregar melhor que qualquer pregador em qualquer conferência do mundo, é receber algo único. Ei, não é verdade? Todo conhecimento, todo mistério, toda fé, toda montanha, bam, está resolvido, uhul! Mas se não houver amor, ele perdeu tudo, não ficou com nada. Ele tem dons tremendos e muito mover, muitos prodígios e maravilhas, mas ele perdeu o ponto principal e pensa que o que ele faz é o que ele é. Ele vai encontrar problemas no caminho. Eu vou fazer uma declaração muito ousada aqui. Tudo que lemos sobre a vida de homens, mulheres e ministérios, com dons tremendos e tudo mais, o maior erro que cometemos é dizer, todo mundo é humano, são vasos imperfeitos mostrando as obras de Deus. Não há como viver isso sem um relacionamento íntimo com Deus. Não deixe ninguém te enganar, eu vou ficar diante de Deus e responder pelo que eu estou falando durante toda a minha vida. Não deixe ninguém te dizer que você tem que viver na carne quando a Bíblia diz viva no Espírito e você não fará as obras da carne. Eu não estou a apenas um momento de distância para entrar na carne quando vivo pelo Espírito. Não deixe ninguém minimizar a vida no Espírito para você, pois isso começa a elevar a carne ao invés de elevar a habilidade de Deus para nos mudar. Estão comigo?
Porque muita gente já tropeçou por causa de homens em quem se via Deus, mas acabaram se identificando através da sua unção, chamado e dom, ao invés de um relacionamento íntimo com Deus. Sabe, não tem como eu estar nos braços de outra que não é minha mulher, se eu estou em comunhão com o Espírito Santo. Isso não acontece, amigo. A Bíblia ensina isso, não eu. Então ande no seu chamado, mas lembre que você tem o direito de andar nele porque ele veio quando você ainda era um pecador, para colocar em sua vida a vida dele, seus caminhos e seu amor. Então não deixe que o ontem importe mais, nem que outras coisas importem mais, isso é o que mais importa. Vida nova, fique de pé, eu quero orar por você. Eu vou encerrar na hora, eu vou ser um bom garoto. Eu estou honrado de estar aqui, eu apenas estabeleci a fundação, eu não tinha certeza de onde ia parar. Agora eu sei. E amanhã falaremos mais, teremos ainda mais 2 sessões, tudo bem para vocês? Ok, ouçam, ele pagou por isso. E quando você se torna zeloso e empolgado sobre essa simples verdade de espera aí. Rapaz, a forma como eu cresci não foi a forma como ele me criou, eu me tornei assim por causa de Adão. Eu preciso de uma coisa nova em Cristo, eu posso tirar o velho e pôr o novo. Eu vou falar disso essa semana, como isso é fácil. E tudo que você precisa ter é sinceridade e querer o sim. Porque os puros de coração verão. Não é maravilhoso? Então eu penso que para se tornar amor você tem que querer. E você diz, mas por que eu não ia querer? Muitas pessoas não querem. Eles querem os direitos humanos, debates, querem passar a limpo, ele disse, ela disse, eu não me sinto bem, eu não queria que ele falasse assim. Não venda barato o que não está à venda. Você foi comprado por preço. E você não é de si mesmo, mas isso não é controle. É pacto. Posso orar por você? Por que não levantamos as mãos? É um sinal de rendição. Pai, que a tua graça venha. Que essas palavras alcancem os corações deles, tragam convicção às suas vidas. Que a bondade do que você fez através do seu Filho permaneça boa aos nossos olhos de tal forma que traga transformação em tudo. E, Senhor Deus, que as pessoas vejam essas vidas brilhando mais e mais, à medida que amadurecemos mais e mais, e que os homens saibam que há um Deus porque veem a luz deles brilhando. Pai, eu te agradeço porque é mais que boas obras, que bons atos, é vida transformada. E eu te agradeço por uma graça de transformação em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe vocês. Obrigado.